Boa noite, pessoal! Estou aqui começando o nosso Festival Brincantes do Brasil com bate-papos com uma galera muito massa de várias cidades e estados do Brasil. Bom, essa semana vão ser 5 bate-papos, mas hoje o papo vai ser com o Flávio. O Flávio, ele é da Brincartear, lá de Campinas, São Paulo. E o Flávio é brincante, é músico, educador, e eu tô muito empolgada para conversar com ele. Sabe por quê? O tema que nós vamos abordar aqui na live vai ser manifestações folclóricas dentro do trabalho de brincante. Então, boa noite a todo mundo que tá chegando. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Iris Harry do Profissão Brincante e eu tô muito feliz de iniciar aqui o Festival Brincantes do Brasil. Ei, Flávio! Olá, olá! Boa noite, seja muito bem-vindo, Flávio. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. E já deixar aberto para o pessoal também, ficar bem à vontade para mandar perguntas para o Flávio, fazer a nossa conversa aqui ser bem divertida hoje. Boa noite todos, todas. Boa Ótimo. noite, Iris. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Flávio. Acho que a conversa vai ser muito boa. Bom, tem muitas pessoas que seguem a gente que estão ainda começando esse trabalho, então acho que ouvir histórias é uma forma de inspirar e aprender, né? E, às vezes a gente, enquanto brincante, a gente já errou muitas coisas que, se a gente puder passar esse conhecimento para frente, impede que a pessoa cometa os mesmos erros de sempre, enfim, e aprenda também com os nossos casos e se inspire. E aí eu já quero iniciar com uma pergunta aí, vambora, pra gente... Vamos nessa, só mandar. Eu separei a primeira pergunta sobre como surgiu a Brincartear. Essa é uma história curiosa, porque eu acho que todo mundo na sua vida de trabalhar com arte ou de trabalhar com educação, eu sou do ramo da educação, da arte, da brincadeira, nesse ramo, em algum momento, provavelmente, todo mundo já deve ter tido um momento de estar numa baixa de trabalho, de estar sem trampo, de estar sem nada, sem muita coisa acontecendo. E aí eu estava passando um aperto, e aí eu tinha uma amiga na época e eu falei com ela, falei, vamos começar alguma coisa aí, vamos ver se a gente, enfim, emplaca algum projeto novo. E foi assim, no momento de aperto que essa amiga, eu também percebi, naquele momento, eu já vinha trabalhando como recreador e já vinha fazendo algumas festas por conta, eu trabalhava para algumas empresas e vinha fazendo algumas festas por conta. E eu via que estava aumentando, mas bem fraquinho, mas aumentando a demanda das pessoas me chamarem. Poxa, eu quero chamar você para fazer minha festa e tudo mais e tal. E aí foi aí no momento de aperto que eu falei para essa minha amiga, vamos criar um projeto. E aí a gente decidiu juntar as coisas que eu fazia enquanto professor de música, juntar um pouco do conhecimento da minha pesquisa em cultura popular, que é basicamente minhas aulas de música são só aulas sobre cultura popular, é basicamente o foco das minhas aulas, e eu decidi extrair o melhor, porque não é só, enfim, trazer um material artístico, mas trazer um material artístico que tem a ver com a dinâmica e o ritmo das festas de aniversário. E aí eu extraí esse material que eu achei que fosse o melhor para as festas e para a dinâmica artística dentro de uma festa de aniversário. A gente criou esse projeto que foi a Brincarte. Na época era Brincarte, até a bandeira aqui atrás que ficou é a da Brincarte. Mas aí agora que a gente está, enfim, investindo na marca e tudo mais, a gente está mudando o nome para Brincartear. Massa demais! E é isso mesmo, né? A gente vai mudando, né, Flávio? E me conta quando que foi isso, assim, definitivo, quando você fez a primeira festa como Brincartear? Como Brincarte, que agora é... Como Brincarte faz... Nossa, Nossa, sabe que faz dois anos, eu acho que deve fazer 3 anos, foi em 2018 isso. Aham. 2018, 2019... Isso, 2018, fim de 2018. Massa Fim demais. lá para outubro, novembro de 2018, nós estreamos num primeiro evento, foi uma festa de aniversário, e aí depois, enfim, no ano seguinte a gente foi fraco, foi no
no segundo ano que a gente começou a aumentar mesmo a demanda e a pegar bastante coisa, assim. E você disse que você já trabalhava antes como brincante em empresas de recreação. Como que era esse trabalho seu, sem ser com a Brincarte, o seu trabalho? Você trabalhava freelancer ou você era um autônomo? Como era? Eu era um freelance. E eu pegava desde... eu trabalhei como recreador, mais em casas, em espaços alternativos de convivência infantil, espaços de brincadeira. Aqui em Campinas tem alguns espaços, né, de brincadeira que foram o meu início, assim, né? E aí depois algumas empresas começaram a me chamar. E fui para hotel, fui fazer festa de aniversário e tal. E aí que eu comecei a entrar em festa de aniversário. E o trabalho era basicamente voltado para as brincadeiras tradicionais da infância. Pega-pega, esconde-esconde. Um desses espaços ele tinha um quintal tão gostoso e a gente brincava das brincadeiras que apareciam também no espaço, né? Esses espaços de brincar, eles favorecem muito o faz de conta. Então, o meu início foi muito marcado pelo faz de conta. Então, eu era conhecido como o tio doidão que entrava na brincadeira das crianças, não que propunha só, mas que entrava e era um pirata, e era um super-herói, sei lá, as coisas que apareciam ali no momento. E aí depois que eu fui me especializando em festa de aniversário, puxando pega-pega, vampiro-vampirão, e essas brincadeiras tradicionais, assim. Que massa. E você passou por alguma formação ou você foi aprendendo com a vida, com o tapa na cara, com o erro? Então, aí o que aconteceu? Aí voltando no tempo, flashback. Há uns 3 ou 4 anos antes disso, eu fiz uma viagem que marcou, eu fiz um mochilão num momento perdido na vida, precisava me encontrar, fiz um mochilão, e aí eu peguei de São Luís do Maranhão e desci todo o litoral até a Bahia e terminei na Chapada Diamantina. E o que eu fiz nesse mochilão? Meu foco basicamente foi conhecer a cultura popular desses lugares. Na verdade, não era muito meu foco, mas acabou virando no meio da viagem, porque eu conheci lá em São Luís, na primeira noite que eu fiquei lá, eu conheci o tambor de crioula na praça. Eles estavam tocando tambor de crioula e dançando lá na praça. E eu me apaixonei por aquilo. E aí eu comecei a me tocar que tinha alguma coisa diferente nessas cidades que eu fui passando e que eram um ritmo diferente, que era uma musicalidade diferente, que era um jeito de dançar diferente. Quando eu cheguei em Recife e vi a molecada da minha idade, assim, dançando cavalo marinho, como a gente dança, por exemplo, o sertanejo universitário ou forró, eu fiquei embasbacado. Eu falei, gente, o que é isso? Essa dança é muito legal. É muito incrível. E aí eu comecei a me atinar mais para a ciranda, para o coco, para essas manifestações que, enfim, eu não percebia muito antes. Isso 4 anos antes. E aí eu comecei a utilizar esse material nas minhas aulas. Eu me apaixonei tanto por essa viagem, pelo que eu conheci pelo Nordeste, que eu comecei a aplicar essas manifestações folclóricas, fui estudar o ritmo, fui estudar história e tudo mais, e comecei a usar nas minhas aulas de musicalização, que eu também sou professor de música. De criança, para aí... todas as idades. Oi? Você é professor de música só para crianças, para todas as idades? Olha, eu já dei aula de música para todas as idades. Eu já trabalhei em projetos que eu trabalhei com idosos, trabalhei com... Enfim, que aqui tem uma fundação que é a fundação, acho que é a fundação que chama FUMEC, que é a Fundação de Educação Comunitária. E aí eu desenvolvi um projeto de musicalização na FUMEC que estava ligado à cultura popular. Trabalhei com educação infantil também ligado à cultura popular. Trabalhei com jovem adolescente também ligado à cultura popular. Mas aí de uns tempos para cá, eu acho que de uns 2 anos para cá, o meu foco tem sido educação infantil. Que eu acho que foi quando surgiu a Brincarte na época, eu comecei a me atinar que o meu conteúdo ele funcionava melhor para as crianças menores de 7 anos. E aí eu comecei a selecionar um material que fosse mais chamativo e que tivesse mais a ver
com a criançada de 3, 2,5 até 2,5 a 7 anos. E eu também reparei na minha trajetória como recreador em hotel, em festa de aniversário, que é uma faixa etária delicada, né? Essa de 2,5, 3 a 7 anos, assim. Sim, Porque eu acho que, na verdade, cada faixa etária vai apresentar seus desafios, né? E acho que também é muito de identificação de cada um, né? Porque eu vejo que tem brincantes sim. que falam assim, nossa, eu adoro brincar com crianças maiores, né? Aí tem gente que fala assim, não, eu já acho super desafiador, prefiro brincar com as menorzinhas. Vai depender muito disso, né? Da identificação. O que eu encontrei, bem da verdade, o que eu encontrei na minha trajetória aqui por Campinas e interior de São Paulo, é que o pessoal com os pequenininhos fazia meio que qualquer coisa, sabe? Pequenininho a gente pode só entreter, isso acontece muito aqui, sabe? Não, são os pequenininhos, não tem muito critério, não precisa colocar nada demais, inventa um teatro, muitas vezes inventava um teatro de fantoche na hora, improvisado, sem pé nem cabeça, sabe? E fazia qualquer coisa para os menorzinhos. E aí eu falava, nossa, dá para fazer uma coisa mais especializada, com mais qualidade. Nossa, a Flávia, a gente está muito alinhado nisso. Tem várias coisas que eu quero comentar aí do que você falou. A primeira coisa, quando você trouxe esse tema de ter feito o seu mochilão pelo Nordeste, de ter pegado toda essa referência da cultura popular, é que o engraçado é que o Profissão Brincante tem esse nome marcado do brincante, que vem muito, né, dessa ideia da gente pensar um pouco além na recreação. Né? Tem a recreação, sim, tem o lazer, mas tem também a arte que vem dentro disso, dentro desse entretenimento, dentro dessa atividade. Não é que você não pode ser um recreador, mas eu acho que esse termo brincante ele vem também para poder agregar, né? Para poder trazer mais ideias sobre isso. Aí vem um professor meu e me fala, mas e aí, brincante, e esse termo brincante, né? Por que a gente usa esse termo brincante? E o brincante é aquele que brinca. E só que tem um forte apelo da cultura popular, né? Porque quando as pessoas, muitos dos que brincam nessas rodas se chamam de brincantes, né? Inclusive não falam, vou dançar o coco, vou dançar, dependendo, né? Eu já ouvi muito deles falando, não, eu vou brincar o coco, vou brincar de Exatamente. e Vou aí, brincar de boa aí. e aí isso foi uma sacada muito bonita sua, de você trazer isso para as festas, né? Trazer isso para o seu trabalho, da brincadeira mesmo, né? Porque o universo da brincadeira, ele é amplo, ele é cultural também, e a gente vai trazendo muitas coisas que vão agregando o nosso trabalho. E é muito bonito você trazer essa história, porque esse olhar seu foi muito singular para uma situação, e eu acho que isso traz uma grande valorização para o seu trabalho, que é o diferencial, né? Que é a entrega de valor. Exatamente. Eu me apaixonei, assim, eu acho que é o que acontece muito nos eventos que a gente faz, assim, de ver que a brincadeira pode ir para um outro caminho também. Eu já ficava fascinado quando eu ia nos espaços de brincar e eu brincava do faz de conta, porque o faz de conta com as crianças, se você fica ali 1 hora brincando de faz de conta, você vai ver que a brincadeira ela vai por um caminho que é quase um descaminho, assim, sabe? De repente acontece uma coisa que você está indo por um caminho e você fala, não, vai para cá a brincadeira. Aí de repente a brincadeira vai para um outro ponto. E aí eu acho que o brincante, essa brincadeira artística, né, essa brincadeira mais voltada para a arte da cultura popular, ela traz muito isso de, nossa, o que eu posso fazer no meio de uma brincadeira? O que é possível de se fazer? A gente tem uma cobra, que eu conto a história da Boitatá, e tem uma cobra enorme, e assim, se você for pensar, é uma brincadeira tão simples, né? Segurar uma cobra e levar ela para passear, né? Ela é uma cobra de quase 7 metros de comprimento, e depois que eu termino de contar a história, as crianças carregam essa cobra e eu vou tocando e eu ensino a música para elas cantarem, que é uma toada do Arlindo Júnior, e que fala da Boitatá. E a história, primeiro já começa com a história. A história é uma história muito maluca, de uma cobra que está lá esperando a tempestade passar e os amigos animais dela morrem e ela come os olhos dos amigos animais que sobraram entre a lama e de repente ela se transforma numa cobra de fogo. Então é uma linha narrativa que, se você for pensar, não tem muito pé nem cabeça. As coisas vão acontecendo e elas vão
de um canto para o outro quase como num salto quântico, assim, não tem muito um porquê das coisas. Ah, ela se transformou numa cobra de fogo. Por quê? Porque ela comeu os olhos dos seus amigos, entendeu? E aí, E é e aí de incrível. repente, a cobra que está atrás das crianças, que normalmente elas sentam nesse momento na festa, em cima da cobra. Eu até peço para elas sentarem em cima da cobra, que ela fica ela fica circundando ali o espaço que eu conto a história. E aí, de repente, a gente sai, eu falo, não, vamos levar a Boitatá para passear agora? E aí, de repente, elas, depois de entrar, mergulhar nesse universo da cobra, de como ela se transformou em uma cobra de fogo, você fala, vamos levar ela para passear. Uma cobra de fogo, né? Então já fica aquela fascinação. Então eu acho que esse sem pé nem cabeça um pouco, ele é muito saudável para a infância, sabe? Ele estimula uma criatividade que está em um outro lugar. Mas sabe o que eu acho incrível? E aí conecta com o que eu ia comentar com você sobre a questão de você falar que tem a desvalorização da infância e sobretudo da infância, né? Da primeira infância. Que aí as pessoas acham, é pequeno, pode ser qualquer coisa. Quando você traz esse exemplo, eu acho muito legal que todo mundo esteja assistindo assim, se atente muito a isso, que é nós, enquanto adultos, a gente não pode olhar, né, aqui na altura superior para baixo e falar assim, ah, você não pode, você não sabe, eu que sei, você não é capaz. Você não tem raciocínio para isso, você não tem capacidade para isso. Se o Flávio chegasse ali com todos esses preconceitos, né, todos esses bloqueios, esses pensamentos paralisantes, que não pode, não é para criança, ele nunca ia se permitir construir um trabalho e talvez ficasse no mesmo do que as outras pessoas fazem. Então, talvez essa linha que se rompa e de fazer um trabalho de qualidade, um trabalho de valor, um trabalho de diferencial, é exatamente você parar de olhar para as crianças como se elas fossem estúpidas, porque não são, né? As crianças têm uma visão do mundo que é própria delas, mas que tem muita complementar, né? Quantas coisas elas não sabem mais do que a gente, né, Flávio? Aham, nossa, demais, demais. Eu aprendi mais sobre o Saci Pererê com as crianças do que com o que eu li por aí. Que massa, As porque cada crianças, um tem uma ideia, cada um tem uma história para contar. exatamente, você senta numa roda para, eu faço ao invés do caça ao tesouro, eu faço o caça ao Saci. E aí, e aí você senta para contar a história do Saci para as crianças, elas vão trazendo a narrativa delas do que elas sabem do Saci, do que elas já vivenciaram sobre o Saci. E aí, de repente, quando eu comecei a contar a história, para mim o Saci, o que ele fazia? Ele dava nó no rabo do porco, dava nó na crina do cavalo, fazia a mamãe queimar o feijão. Aí eu descobri, por exemplo, que o Saci faz muito mais coisas do que isso. Por exemplo, o Saci pode fazer um machucado, pode fazer a criança fazer um machucado no joelho, sabe? E eu não me passava isso pela cabeça. Para mim, ele só tirava sarro com os outros ou fazia uma traquinagem. Mas as crianças, eu acho que o legal da cultura popular é que ela é construída nas vozes de todos. Então, quando as crianças me relatam, não, porque uma vez eu machuquei, eu acho que foi o Saci mesmo que fez esse corte no meu joelho. Sei lá, já aconteceu isso. Eu fico, puxa, então tá bom. Então o Saci agora também ele faz você ver um corte onde não tem um corte, sabe? Então aparecem narrativas novas e que vão sendo reconstruídas o tempo todo. E isso é fantástico, assim. Isso é Mas, fantástico. Não sabia que o gorro dele era mágico. Eu não sabia quando eu comecei. Eu descobri que o gorro, aí descobri que não chama gorro. Aí uma menina em uma festa me ensinou que chama carapuça. E quando eu comecei, né, você lê algumas coisas, fala, não, tá bom e tal. Fiz uma pesquisa ali e não tinha tanto critério em algumas narrativas. E falava, não, aí um dia ela me chama a atenção, não é gorro, é carapuça. E aí, hoje em dia, eu ensino as crianças. Elas falam, como é que é o nome daquilo? Chapéu, gorro. Eu falo, não, é carapuça. E tal, então... e quando você traz isso, essa história, você traz várias quebras de objeções que a gente tem no nosso senso comum sobre quem é o brincante, né? Primeiro, você quebra essa ideia de que a criança ela não é capaz, essa
tendência que a gente tem de subestimar as crianças, né? Então, primeiro você quebra com isso. Depois você quebra com a ideia de que o artista da infância tem menos qualidade, tem menos pesquisa. Não, olha só o tamanho da pesquisa, né, do universo que você está aí. Depois você traz ainda que ao estar nas festas e eventos nesse ambiente, você ainda cresceu como artista, né? Então, olha só, é muita coisa que a gente vai esmiuçando, que são preconceitos que a gente tem, né? Sobre quem que é essa figura que brinca em festas, né? Então, eu gosto de pensar que quando eu estou nas festas, eu estou em contato com tantas pessoas, com tantas crianças, com tantas realidades, que olha só, olha o que você está me trazendo, assim, de como você deve ter crescido enquanto artista, né? Sim, sim, demais, demais. Não é. Eu não consigo enxergar uma festa de aniversário como muitas, às vezes as mães falam, só quero alguém para entreter as crianças, né? Eu falo, não, então eu acho que o que a gente tem a oferecer é mais do que isso, sabe? É outra coisa. A gente vai colocar a criança num lugar, eu gosto muito de falar desse lugar da arte. O lugar da arte é um lugar que a gente é teletransportado para um outro mundo, para um outro universo, com outra lógica, com outros porquês, enfim, outras explicações para os acontecimentos, para os fenômenos de tudo que acontece. E aí, normalmente, quando a mãe fala, eu só queria alguém para entreter as crianças, aí eu já mando a proposta, eu explico, falo, olha, a gente faz um trabalho artístico, porque normalmente a pessoa, né, até que vai querer alguém só para entreter, vai olhar até para o valor e falar, nossa, mas só para entreter esse valor, né? E aí eu já gosto de explicar antes da pessoa ter essa objeção, já falar, não, é um trabalho mais aguçado, é um trabalho artístico e tudo mais. E entra até um pouco no que a gente enfrenta para colocar, né, o ambiente de festa, que é um ambiente de recreação, e o ambiente de arte, que normalmente é o palco, o picadeiro e outros lugares. Tentar juntar as duas coisas é um desafio, assim, sabe? Sim, mas eu acho legal quando você fala assim, a gente tem que convencer, a gente tem que, né, mostrar o meu valor. Eu acho muito legal, que é uma coisa que eu sempre converso por aqui no Profissão Brincante, é que quando nós olhamos para o nosso trabalho com valor, fica mais fácil a gente mostrar esse valor para o outro. Então, assim, às vezes a pessoa está ali buscando o entretenimento apenas pelo que você está chamando de entreter, né, de distrair as crianças, porque talvez foi só isso que ela tenha conhecido até hoje. Mas Exatamente. assim que ela vivencia, ou com o filho dela numa festa, ou num espaço artístico, enfim, no momento que ela vivencia isso e ela fala assim, cara, isso é muito incrível. Aí ela pega e já começa a ver valor nisso, entendeu? Então é um mercado que está crescendo e eu sempre vou bater nessa tecla. A valorização não vai partir de lá para cá, vai partir de cá para lá. A gente começa a entender o nosso valor, a gente começa a buscar a nossa capacitação e aí a gente vai mostrar, porque, né, contra fatos não tem argumentos, né? Contra uma pessoa que está aqui me mostrando a qualidade, né? Olha só, o desenvolvimento do trabalho artístico, olha o benefício para a criança, né? Então, eu acho que não tem argumento contra isso. Agora, Flávio, a gente foi longe na pergunta, a gente não finalizou. Como que foi, eu te perguntei se você fez alguma formação quando você começou. E aí você me falou que você viajou. Pois é. Desculpa, vamos lá. Para o Nordeste, nos perdemos. Fomos lá para o Nordeste, voltamos. E aí depois disso eu comecei a pesquisar cultura popular e comecei a fazer uma série de cursos extras. Eu fiz faculdade de música, não terminei, mas na faculdade eu não aprendi tanta coisa sobre cultura popular, era mais focado em música erudita e chama música infantil, né? Minha faculdade era de educação musical, mas os cursos extracurriculares que eu fiz, que muitas vezes estavam ligados a um professor que chamava um convidado para dar um curso na universidade, foram muito ricos e foi aí que eu conheci muita coisa, muito mais coisa. Fiz curso com Pedro Paulo Salles, lá da USP, sobre música indígena. Fiz curso com Estevão Marques, brincante famosérrimo aí, né? Fiz curso com... do Palavra Cantada e do Grupo Tri, né? Do Grupo Tri, exatamente, que é filho do Chico dos Bonecos, né? Fiz curso com a Kelly Guimarães, que estuda o folguedo
lá do litoral, do fandango, que ela estuda fandango e outras manifestações folclóricas. Fiz curso com a Chola e com uma outra pessoa que eu esqueci, me perdoe que eu esqueci quem é você. Não, mas tem muita coisa na Mas cabeça. que é do grupo Beija-Fulô, que é do grupo Beija-Fulô, sobre versos e rimas e cantigas populares, repente. Fiz uma série de cursos com pessoas incríveis assim, que me mostraram um leque de possibilidades na cultura popular que é gigantesco. E a Brincartear vem daí, né? De pegar desse leque e ver, não, deixa eu ver o que cabe mais para uma festa de aniversário, que tem uma dinâmica e um ritmo que é diferenciado de um palco, por exemplo, né? De uma aula, por exemplo. E aí eu extraí daí de todo esse leque de formação e das viagens que eu fiz e montei um material que hoje eu ouso dizer que é de sucesso. Não, com certeza. E me conta uma coisa, Flávia. Agora, se né, nós estamos na pandemia, não sei como é que você já voltou com o trabalho presencial, mas antes da pandemia, se eu pegasse meu telefone e ligasse para você, Flávia, estou querendo contratar para a festa do meu filho, quais opções, quais possibilidades você me ofereceria? Você trabalha com, por exemplo, um espetáculo que é pronto e você entrega essa possibilidade? Você faz personalização? Você trabalha... Como é que é? Pacotes? Como que você faz? Você organiza esse A trabalho? gente tem um trabalho que eu vou dizer assim, o nosso cardápio é menos é mais, sabe? O nosso cardápio de opções é menos é mais. A gente tem basicamente, vamos dizer aí, são dois pacotes e um adicional. Dois pacotes e um adicional. Aí dentro desses dois pacotes tem a quantidade de horas. A gente oferece, dentro desses dois pacotes, a gente oferece opção com 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 4 horas. E aí tem um adicional, que é um adicional de bolhas de sabão. A gente teve a sorte de estar na terra da Startim, que tipo, são os melhores bolheiros do Brasil. Ouso dizer do Brasil, porque tem pouco bolheiro no Brasil, mas eles são os melhores. Eu acho que eu não estou falando errado. Eles são os melhores bolheiros do Brasil. E aí eles têm um trabalho, um espetáculo de bolhas de sabão, e a gente incorporou as bolhas de sabão um pouco do que eles fazem no nosso, como um adicional. Então a gente tem um adicional de bolhas de sabão, que é um espetáculo à parte de 1 hora. Espetáculo interativo. O nosso mote é interação, né? Sim. Então a gente pegou do que eles fazem, a gente pegou só aquilo que era interativo, e esse é o adicional de bolha de sabão. Mas aí dos dois pacotes a gente tem um pacote de recreação tradicional, que são só as brincadeiras tradicionais da infância, só que a gente só faz esse pacote para 7 a 10 anos, 7 a 11, 7 a 12 no máximo. E aí esse pacote que é o, desculpa, só para não me perder, esse pacote você faz com 1 hora, 2 horas, 3 horas e 4 horas, certo? Ou 4 horas, tem valores diferentes para 1, 2, 3 ou 4. E o outro pacote também tem 1, 2, 3 ou 4, que é o pacote Brincarte, que é o pacote que a gente oferece para as crianças menores de 7 anos. E acabou que ele pegou tão bem, eu acertei tanto nele, que ele pegou tão bem que a gente, de uns tempos para cá, a gente vem pegando assim, vou dizer que 90% das festas que a gente pega são de menores de 7 anos. Então basicamente a gente só estava fazendo o pacote Brincarte, que é o pacote que a gente tem um espetáculo de contação de histórias de 1 hora, e a gente tem um caça ao saci, e no espetáculo a gente conta a história da boitatá e da bernunça. A bernunça é essa bichona que está aqui do lado, que é uma bicha papona, essa aqui, e ela tem uma boca que abre e dá para as crianças entrarem dentro dela. E isso não foi uma ideia que eu tirei, é uma ideia fantástica, incrível do folclore do boi de mamão de Santa Catarina.
E aí eles contam a história do Boi de Mamão com várias personagens, e no meio das personagens aparece a Bernúncia. E o brincante vai lá e pega as crianças da plateia e joga meio grossamente dentro da boca da Bernúncia. Então eu incorporei isso, não dessa forma meio grosseira como os brincantes populares fazem, e eu conto a história da Bernúncia, que normalmente a gente faz ela antes do parabéns, ou dependendo da hora do parabéns, a gente faz depois, que é um grande momento, porque todo mundo quer ver a Bernúncia, todo mundo sempre pergunta dela, já virou a ídola de todas as crianças aqui de Campinas, pelo menos das nossas clientes, né? E aí a Bernúncia é um grande momento. Eu conto a história dela e aparece ela. Aí tem a história da Boitatá, que depois a gente passeia com ela, com a cobra, pelo espaço. Cada uma é meia hora. Tem o Caça ao Saci, que dura ali meia hora, 40 minutos, que a gente conta história, a gente faz todo um Caça ao Saci. E aí esse pacote a gente ou faz com Caça ao Saci ou caça as pedras preciosas da Iara. No Caça ao Saci, as crianças voltam com uma garrafinha. Puxa vida, eu separei tanta coisa aqui, eu não separei as garrafinhas do Saci. Ô, Carol, vê se você acha uma garrafinha do Saci lá no escritório, eu acho que deve ter, por favor. Desculpa. Não, e aí, no Caça ao Saci, as crianças começam a brincadeira com uma garrafinha e uma rolha numa garrafinha. E eu conto a história do Saci, e no final a gente coloca uma foto do Saci, um papelzinho impresso com um sacizinho dentro da garrafa. E aí elas voltam com a garrafinha e com a rolha. Não sei se a Carol vai encontrar, se encontrar depois eu mostro. E no Caça a Iara, eu conto uma história de que a Iara... Aí, essa... tá sem o Saci, não tem problema. Essa garrafinha aqui que as crianças levam para casa, só que com um papelzinho aqui dentro que as crianças colocam com Saci. E no Caça a Iara eu conto uma história, eu misturo uma história no meio de que tem um baú perdido com pedras preciosas. E aí cada criança leva um cristal para casa, um cristal mesmo, de verdade. Cristalzinho tem vários tipos, e elas escolhem do baú do tesouro um cristal para levarem para casa. E aí tem também, nesse pacote, tem uma oficina que a gente faz, como o tema é brincante, é cultura popular, a gente sempre confecciona um chocalho. E aí elas enfeitam com adesivos esse chocalho. No pacote, isso dura 2 horas. Então, o específico, o que é exclusivo, dura 2 horas. Uhum. E aí, o que acontece? Muitas clientes fecham o pacote de 3 horas com bolha de sabão em 1 hora. E aí a gente faz as 2 horas das brincadeiras exclusivas e 1 hora de bolha de sabão. Uhum. E aí, se alguém fecha o pacote de 4 horas, a gente preenche com outras brincadeiras da recreação tradicional. Eu realmente peguei aquelas brincadeiras que eu achava que eram mais fáceis de aprender, que eram mais rápidas, que você não precisa ter muito tempo para aprender e que são fáceis de pegar na hora. Quando as crianças estão muito, né, que a gente sente que as crianças estão curtindo muito a vibe, que está muito legal, aí a gente faz uma peneira dos bichos, que é uma brincadeira sentada. Quando as crianças são mais tranquilas, estão dispostas a sentar para fazer uma brincadeira em roda, a gente senta e faz a peneira dos bichos, que eu canto uma música de peneirar, passa a peneira, menina, menino vem peneirar. E aí eu mudei a música e falo, imite um animal quando a peneira parar. E aí a peneira, uma peneira de palha, passa entre as crianças com cartinhas de animal virada para baixo. Aí com quem a peneira para, a criança tira uma cartinha e tem que imitar o animal que está lá nas cartinhas. Já quero brincar, já. Muito legal. Ter brincadeira nova. É legal. Mas não são todas as festas que a gente faz essa brincadeira que é exclusiva também, porque muitas vezes a gente sente que as crianças estão mais para correr e tudo mais. Então a gente até acaba colocando as nossas brincadeiras exclusivas em momentos, a gente põe uma sequência em momentos que a gente sente que eles vão prestar mais atenção nas histórias, que eles vão prestar mais atenção enfim, na narrativa da brincadeira. Então esse é outro desafio, né? De como a gente leva a arte no meio de um espaço, de um lugar
que é normalmente marcado pela bagunça e pela euforia. Para mim, festa de aniversário é bagunça e euforia, assim. E a gente tenta colocar as nossas brincadeiras, os nossos espetáculos, costurando essa bagunça e essa euforia. E dá Sensacional. muito certo, dá muito certo. Porque o que você está fazendo que é incrível, né? É a gente pensar que você aceitou. E é a grande sacada do brincante, é o que muitas pessoas têm dificuldades na hora que pensam em festas. Festa infantil é igual a estímulo. É muito estímulo, né, Flávia? É estímulo do doce, é o estímulo do amigo que chega, é o estímulo do primo que eu não vejo há 10 anos, é o estímulo de todos. Pensa, você tem 5 anos, todos os seus amigos da sua escola estão ali num ambiente que não é a escola, é a festa. Meu Deus, isso é incrível, né? E aí a cabeça da criança tá ali, pá, 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 pá. Então ela tá, né? Quem tem criança sabe que, sei lá, a criança passa a semana inteira esperando uma festa, né? Então, acho que quando o brincante, ele aceita que o espaço da festa é estímulo, é euforia, ele passa a lidar com essa realidade. Agora, se o brincante fala, não, não é isso, ah, não pode ser. Ah, não, eu vou fazer uma brincadeira assim. Ah, não, eu quero obrigar que os meninos brinquem comigo. Aí tá fadado ao fracasso, né, Flávio? Então, você tá falando uma coisa que é sensacional. Você aceitou e aprendeu a lidar com isso de forma a ganhar o jogo, né? O segredo foi costurar mesmo no meio das brincadeiras tradicionais, porque aí, por exemplo, a gente faz uma brincadeira de correr, eu puxo uma contação de histórias. Aí depois da contação de histórias, a gente faz, normalmente sempre, cara, depois da contação de histórias eu faço um caça ao tesouro, ou normalmente eu deixo o caça ao tesouro, o caça ao saci, no caso, para quando as crianças começam a dispersar um pouquinho, eu vejo que elas estão indo comer ou qualquer coisa. Eu não gosto de perder as crianças. Elas estão indo comer, eu falo, quem gosta de caça ao tesouro? Aí todo mundo volta. E aí eu puxo, aí eu falo, mas vai ser um caça ao tesouro diferente, porque caça ao tesouro elas conhecem, mas eu falo, vai ser um caça a uma criatura, e aí começa toda a história. Que Então o legal. segredo foi costurar no meio do que já é conhecido, sabe? Porque eu também não vou mudar a lógica de uma festa, mas eu posso acrescentar coisas no meio dessa festa que depois eu lembrei que você falou que a gente cria o nosso valor, mas existe uma coisa na Brincarte que eu chamo de Brincarte, eu ainda não me acostumei com Brincarte Art porque está mudando agora. Mas tem uma coisa que acontece na Brincarte que é muito legal, que muitas mães percebem o valor quando depois de 1, 2 semanas as crianças estão em casa e elas estão cantando a música da Boitatá em qualquer momento, assim, do dia. E elas estão lá, acontece muito, a mãe mandar mensagem para nossa, a criança está cantando aqui, Boitatá, Boitatá, fogo no ar, cobra de fogo, boiaçu, boiuna flutua, que eu ensino o refrão para elas, né? Eu canto Boitatá, elas respondem, fogo no ar, elas respondem. Então, às vezes, elas cantam em casa e lembram dessa melodia. E para mim, não tem nada de mais prazeroso quando uma criança lembra ou do nome da personagem, Bernunça. Quando chega numa festa e a criança fala, ah, vai ter a Bernunça hoje? Um sorrisão daqui a aqui. Eu falo, vai ter a Bernunça. E aí, assim, isso já é muito gratificante porque o valor ele também é criado de lá para cá. Isso é muito legal. E as mães percebem, se elas estão gravando o nome das personagens, das músicas e tudo mais, é porque é bacana, né? É legal, foi frutífero. Sim, eu concordo com você. Eu acho que o valor da relação com a criança, né, ele é importantíssimo. Eu acho que você está certíssimo. O que eu quis dizer é mais do contratante para o mercado. Eu acho que o valor Sim, do sim. mercado para o contratante, não do contratante para o mercado. Mas você está certíssimo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é tudo que nós estamos falando aqui em relação a valorizar a criança sem subestimar ela, né? E aí, olha só, ela decora uma música, isso marca ela de tal forma. E por quê, né? Por que festa infantil? Flávio, vou jogar essa pergunta e vou refletir um pouco sobre isso, pensando no que você está falando. É lógico que a gente tem a questão financeira, né? Que é onde as pessoas estão investindo dinheiro. Mas eu penso também que poder criar esse espaço de relação, né? De criar, de trazer um lugar. Então a criança está ali, empolgadíssima para poder chegar na festa e ver os amigos da escola no outro ambiente. E ela chega ali e vê um cara falando uma caça do saci. Nossa, eu não conhecia o boitatá. Eu achava que o boitatá era boi. E aí é uma cobra.
E aí, enfim, assim, vai nesse jogo. Eu acho que esse espaço da festa ele toma esse sentido para mim e para você. Qual que é o sentido? Você... O sentido da festa. Nossa, que pergunta difícil. Por que festa de aniversário? Eu não sei se tem muito um porquê. Acabou virando porque assim a gente acabou recebendo muitos pedidos Uhum. e acabou que virou tão constante que eu comecei a, eu acho que a festa de aniversário me conquistou, sabe? Eu eu para mim na época que eu criei a Brincart, assim, foi mais assim, eu tava, como eu disse, eu tava passando um aperto e qualquer o que aparecesse a gente tava fechando. E aí e aí a festa de aniversário acabou me conquistando, porque sabe por quê? Eu acho que tem um grande porquê nisso tudo, que é eu sempre olhei esses espaços de curta duração como algo que vinha e passava. Então, eu sou educador. Para mim, educação, ela se faz no dia a dia, constante, no trabalho diário e repetido, né? Então, para mim, a educação, ela se constrói dessa forma. Eu descobri que existia uma maneira de você agregar tanto valor numa coisa que você faz, num espetáculo, numa brincadeira, que você podia marcar a vida da criança em uma única passagem, em um único momento de conhecer essa criança. Isso aconteceu muito, aconteceu, não foi em festa de aniversário, mas aconteceu no Sesc São Caetano. A gente apresentou e aconteceu que uma menina de... Quantos anos ela tinha, aquela menina do Sesc? 2 anos, eu acho que era 2 ou menos. Ela tinha 2 aninhos, Iris. Olha só isso, 2 aninhos. E ela foi para casa cantando a música da Boitatá. E aí eu acho que foi recentemente, quase 6, 7 meses depois de fazer essa apresentação, a mãe viu um stories nosso e falou: minha filha canta essa música até hoje. E eu falei: opa. Então foi aí que eu me atinei que Incrível! não necessariamente a gente precisa estar todos os dias ali com uma criança para fazer um trabalho de qualidade, um trabalho marcante, porque, Nossa, né, o que a gente quer é marcar, educar, levar, né, para um outro patamar aí, né, a arte, né, enfim. E aí eu descobri que isso, que em um único momento você pode, enfim, mudar, né, de alguma forma a calma. trajetória de vida de alguém, né? Então acho que isso é muito importante. Ver a Nossa, festa de aniversário não só como um momento de alegria, euforia, de passagem, como algo que vai passar e ficar, mas como algo que pode marcar a vida da criança. E aí é lógico que eu puxo a sardinha para o nosso lado de brincante, de marcar num sentido artístico e sensível. Eu acho que o sensacional. tema da Brincarte é a sensibilidade. Então não precisa ficar marcado necessariamente como, nossa, eu brinquei até cansar e dormir, sabe? Não, você pode conquistar pela sensibilidade, em sensibilizar as pessoas para que elas percebam outras coisas, para que elas passem a valorizar outros tipos de momento, outras qualidades de música, outras manifestações plásticas, artísticas e culturais. Eu acho que é isso. Massa. Flávio, nós temos mais 15 minutos. Eu queria te perguntar agora um pouco sobre o mercado de Campinas. Quando eu te chamei para fazer aqui essa conversa, a minha ideia sempre foi a minha ideia inicial, hein, gente? Vou contar para vocês a loucura. Eu queria um brincante de cada estado e ainda quero. Eu não desisti disso, não. Eu vou querer, vou conseguir. Mas ainda estou conseguindo os contatos, pouco a pouco. Vou conversando com um, vou conhecendo o outro, né? Para entender quem eu tenho identificação. E aí, no fim das contas, virou essa parte um virou Brincantes do Sudeste, né? Porque eu tenho a galera do Espírito Santo, você de São Paulo, Rio de Janeiro e aqui Minas Gerais. Legal. Mas, assim, para mim já é incrível conhecer um lugar que eu nunca nem viajei para conhecer Campinas, né? Então, assim, eu queria muito saber como que é o mercado de festas aí, assim, sei
que você vai falar de uma visão única sua também, mas me conta assim, a sua percepção do mercado de festas de Campinas. O mercado Especialmente brincadeiras. o mercado de festas, exclusivamente de festas, ele é amplo, ele é muito amplo. Tem muita demanda mesmo. Tem Campinas tem bastante, eu acho, pelo tamanho da cidade, eu acho que tem até que bastante empresa. Tem algumas que são mais conhecidas e acabam tendo uma demanda muito grande, mas elas não saturam esse mercado. Eu acho que um grande segredo assim nosso foi que a gente entrou nesse mercado para dar conta de uma demanda que não estava sendo atendida e que era a demanda de mães e famílias de escolas alternativas, de mães e famílias com um outro olhar para esse momento da festa, que buscavam algo diferente, algo realmente que fugisse um pouco do tradicional da recreação, e a gente acabou surtindo muito efeito nesse ramo aí enfim, a gente pega muito de escola Waldorf, de escola Freinet, dessas escolas alternativas, a gente acaba pegando muita cliente que quando vê o nosso trabalho fala, nossa, que legal, algo diferente dentro dessa recreação tradicional. Nem sabia, muitas falam, nossa, nem sabia que era possível isso, sabe? E hoje, provavelmente, você já até tem outros clientes que nem são desse tipo de pedagogia, nem tem filhos nesse tipo de escola, né? Sim, acabou espalhando bem, assim. Pelo menos antes da pandemia, a gente estava fazendo muito evento mesmo. Massa demais. E me conta, se você tiver até mesmo algumas indicações para fazer de outros grupos, ou grupo de teatro, música, que você se inspire e goste aí em Campinas. Enfim, me conta um pouco sobre isso também. Ou depois que vocês começaram, se surgiram outros grupos também? Nossa, olha, Campinas é um lugar muito complicado, assim, porque aqui a arte não sobrevive muito. Então, muitos dos artistas que iniciam algum projeto aqui acabam indo para outros lugares e tudo mais. Aqui tem, para você ter ideia, tem um grande teatro em Campinas. Um grande teatro. Tem um grande teatro, só um. Aí os outros são pequenininhos e tal, e que acabam tentando, né, suprir a demanda, mas assim, tem pouca procura por teatro, pouca procura por arte, e eu acabo observando que tem, na área de cultura popular, tem algumas pessoas que trabalham, tem uma amiga minha, Laura Tomé, que trabalha com cultura popular, mas ela é contadora de histórias, ela desenvolve um trabalho focado em contação de histórias, já trabalhou com recreação também. Tem um grupo que é o Damião e Companhia, se eu não me engano, que é uma trupe de teatro que também trabalha com cultura popular. Tem um cara lá do grupo que ele toca rabeca maravilhosamente bem, assim, é muito legal de ver o grupo atuando, mas não tem, nessa área de cultura popular, não tem, enfim, não tem tanta gente, assim, sabe? Não tem realmente, porque o pessoal normalmente acaba saindo daqui, indo para ou voltando para sua cidade. É difícil sobreviver de arte aqui, principalmente aqui em Campinas, porque aqui as pessoas não dão tanto valor assim para a arte. E as pessoas que dão valor acabam encontrando poucas empresas que acabam dando conta da demanda que elas têm. Então, o que eu acho que foi um diferencial nosso é que a gente aproveitou essa demanda de entrar na recreação, né? Então, muito artista fala, poxa, eu não vou trabalhar com recreação porque o meu negócio é palco, é picadeiro, enfim, é teatro de rua, o que quer que seja, eu não vou me vender a fazer uma coisa na recreação. E eu acho que, enfim, a gente aproveitou essa demanda aí, esse buraco que tinha no mercado, que era de fazer uma recreação mais artística, e acabou se dando bem, né?
Mas isso é, eu acho, como eu disse, né, um preconceito, até mesmo que você quebrou quando você conta aquele caso, eu acho que uma objeção mesmo. Bom, eu acho que tem muitos espaços para nós artistas atuarmos nas festas e eventos, sem também a gente romper os nossos limites, porque, por exemplo, se um artista diz eu não gosto de brincadeiras, eu não gosto de outras atividades da recreação, eu não gosto de pintura, eu não gosto de oficinas, eu não estou disposto a fazer isso. Ué, mas o que você sabe? Você gosta de contar histórias? Você é um músico? Você pode propor um show? Então, assim, eu acho que é encontrar também o seu espaço dentro da sua identificação, né? Quando o Flávio fala, ah, eu me apaixonei pela cultura popular, a gente podia falar assim, meu Deus, isso tem tudo para dar errado. Festa e cultura popular na cidade de Campinas. Mas você tava tão, você gosta tanto, você, isso é uma coisa que te move, é o que eu tô percebendo, né? Se você achar que eu tô equivocada, me corrija, por favor. Não. Mas, ao meu ver, parece que você gosta tanto, que isso te move tanto, que você se encanta tanto, que você colocou todo o seu amor nisso e foi desenvolvendo as suas habilidades artísticas para fazer uma coisa que funcionou super bem. Eu estou, assim, admirada e muito encantada com a sua história, Flávio. Que legal, que Então, acho legal. que também você, inclusive, abre alas para outros brincantes, outros artistas da infância também verem as festas como você vê, os eventos, ou também os festivais infantis, né, que entrem como editais, outras formas também do artista desenvolver. Mas só do fato de você me falar que você faz um trabalho artístico para crianças, isso rompe com várias ideias que a gente tem, né? De que a criança é estúpida, a criança não tem capacidade, isso tudo que eu já falei, né? Estou repetindo. Aham. Enfim, eu queria te perguntar, assim, se você tem alguma... O que você falaria para quem está começando agora? Qual que é o seu conselho, sua dica? Uma coisa que você gostaria de ter ouvido quando você começou e não pôde ouvir? Olha, eu acho que o primeiro conselho é o básico que todo mundo daria, é persistência, assim, realmente não tem como não, eu acho que na vida de um artista não tem como não ser persistente, mas eu já vi tanta gente com, com crises de querer desistir da vida artística, sabe? Que eu conheço muitos amigos e muitas amigas artistas que passaram por crises querendo desistir. Eu acho que a persistência é uma grande chave, eu acho que para tudo na vida. Mas eu acho que a grande dica, enquanto artista, e hoje eu me vejo não só como artista, mas eu me vejo muito também como empresário, sabe? Então acho que a grande dica que eu daria seria, essa segunda grande dica seria como empresário. Busca satisfazer uma necessidade do cliente, né? Não pensar o que você sabe fazer, mas o que você sabe, o que você pode, qual o problema do outro que você pode solucionar com aquilo que você sabe fazer. Eu acho que isso é o principal para quem trabalha com arte, sabe? O que você, qual o problema que você pode solucionar com o que você pode, com o que você sabe fazer. E não, eu sei fazer um monte de coisa, eu vou escolher o que eu mais gosto de fazer para fazer, porque eu acho que é o melhor, porque eu acho que é o mais legal, porque eu acho que é o mais artístico, mais sensível. Não, o que você vai estar ajudando as pessoas. E aí nisso eu acho que você pode abrir um espaço para, enfim, para ter uma demanda, para conquistar melhor um público, para conquistar com mais consistência, assim, sabe? Nossa, Um, sensacional. a, a sua carreira, assim, sabe? Enfim, acho que é por aí. Eu acho que eu acho que está certíssimo. Muito bom, Flávio. Estou encantada mesmo. Acho que é esse equilíbrio também, né? Do o que gosto, o que eu gosto, o que me move e dessa busca, né? Parar para pensar também que tem buscas de muitos tipos, né? Tem pessoas na internet que buscam por consertar um cano e tem pessoas que buscam para, sei lá, como dobrar um lençol de elástico. Então, assim, Sim, a busca na exatamente. internet, os interesses são muito vastos, os interesses. Estou usando a internet para poder exemplificar a vida, né? E esse mercado também de mães, de famílias, são muitos interesses. Mas você está certíssimo de entender, de buscar esse lugar, essa demanda, esse problema. É um trabalho até de escuta também, de empatia, né? Você olhar para o outro e ver o que ele precisa e falar, ó, Sem sei dúvidas. fazer. Flávio, olha, eu tô assim encantada com a sua história. Eu achei assim,
É um trabalho encantador. Fiquei muito curiosa para conhecer pessoalmente. Tenho certeza que eu vou ter a oportunidade um dia de acompanhar o seu trabalho presencialmente aí em Então, Campinas. Quero te parabenizar pela coragem desse trabalho, que é incrível, por ter sido tão autêntico mesmo no seu trabalho, na sua escolha, e por trazer tantas palavras assim transformadoras para a gente. Eu estou muito feliz com a sua generosidade. Quero te agradecer. E deixar aberto aqui para ver se você quer falar mais alguma coisa, se você quer contribuir com mais alguma coisa, contar mais algum caso. eu agradeço imensamente. Eu acho que essas conexões, né, ao virtual é muito legal porque a gente pode tecer conexões que no presencial a gente talvez não teceria. Eu acho que eu falei para você até numa mensagem que o principal na vida de brincante é a gente sentir, quando a gente tá aqui conectado, sentir que a gente pode, que tem alguém que também está passando pelas mesmas dificuldades, que está passando por desafios semelhantes e que sentir que você não está sozinho. Eu acho que essa vida de brincante ela é árdua, e aí eu acho que se reconhecer no outro é muito bom, né? Até para as pessoas que estão assistindo a gente, isso é muito legal, né? Olhar e falar, puxa vida, realmente é possível, né? Tem mais gente que está compartilhando dessas dores e dessas angústias e está tendo persistência para seguir em frente, né? Isso é Sim, muito legal. e também pessoas que possam estar sonhando, né, com essa possibilidade de uma alternativa, porque quando você me fala, eu sou um artista, eu amo o que eu faço, eu me apaixonei pela cultura popular, aí eu chego num momento de crise financeira, de desafio, e aí eu acabo me deparando com uma necessidade de ter que trabalhar com algo que eu não gosto. Né? Enfim, milhares de possibilidades, né, que a gente pode, que meus amigos, grande parte, né, eu me formei como atriz. Aí, muitos dos meus amigos hoje têm que trabalhar como vendedores, enfim, de várias áreas que estão totalmente desconexas e que, inclusive, mais afastam, né? E aí você teve a oportunidade de estar numa área que, pelo contrário, te supriu uma necessidade financeira e ainda te trouxe novas habilidades artísticas. Eu acho isso incrível. Eu sou muito apaixonada com a profissão, né? Sou suspeita para falar, mas eu acho isso muito inspirador. É isso aí. É isso aí. Super Massa. agradeço mesmo o convite. Foi realmente muito legal ter recebido sua mensagem aí, tão calorosa, com esse chamado. Foi muito gostoso. E Flávio, sim, eu te juro que eu caí de paraquedas. Eu pesquisei muito, muito mesmo, assim, mas eu encontrei vocês por sorte. Mas, assim, eu não acredito nem em sorte, eu acredito muito nessas conexões. E eu acho que houve, sim, uma conexão. Achei o trabalho de vocês muito legal pelas fotos, pelas imagens e agora na conversa. Eu achei incrível. Eu só tenho que te agradecer, viu, Flávio? Parabéns. Muito obrigado. Muito Muito obrigado obrigada e mesmo. agradeço a todos também que estão aqui. E aí, se você puder também, tiver interesse, nós temos vários dias agora de conversa com outros grupos. Amanhã a gente vai conversar com as meninas da Casa de Lua, que são aqui de Belo Horizonte também, que são atrizes, brincantes e contadoras de histórias. E fazem um trabalho super legal em festas também. Talvez você se identifique também com a realidade delas. Vou assistir, com certeza, com certeza. Pode deixar. Obrigada, Flávio. Um grande abraço para vocês todos e para você também. E um beijão para você. Valeu, Iris. Grande abraço também. E sucesso aí, né? Muito obrigada. Estamos aqui nessa coragem desse projeto. É isso aí. Eu vou encerrar aqui, que senão nós vamos ser expulsos. Um grande abraço, Tá muito certo. obrigada, Abraço, gente. Até Iris. Tchau, amanhã. pessoal. Valeu. Tchauzinho.